Oi pessoal, tudo bem? Continuando aqui com as reflexões sobre o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que eu estou fazendo durante a semana. Deixa a playlist aqui se você quiser ver. Eu vou hoje refletir um pouco mais sobre um tema que ele traz aqui no último capítulo, o capítulo da atenção controlada, que é a oração. E aí só ler esse trechinho aqui para a gente refletir sobre, olha, as palavras usadas na oração não importam. O estado mental no qual a prece é feita é o que conta. A fé deve estar presente. A menor sombra de medo, dúvida ou indecisão em relação ao direito de alcançar o que pede trará resultados negativos. Então, aqui eu fiz até um vídeo aí anterior também, falando sobre aquilo que a gente acredita que seja merecimento. Então, se a gente faz uma oração e a gente diz assim a Deus, eu queria tanto isso, eu sei que eu não mereço, pronto. Sabe que não merece, então por que está pedindo? Então, como seres infinitos divinos que somos, filhos de Deus Pai e Mãe, que é proprietário e dono de tudo, não tem nem que ter nenhuma dúvida sobre merecimento, isso não existe. A única coisa que a gente tem que entender é que somos nós que criamos a nossa realidade com aquilo que a gente pensa, com aquela crença que a gente deixa que nos domine. Então, se eu acredito realmente que Deus é um pai vingativo, ciumento e vingativo e que vai me punir no final e que eu tenho que passar por todas as dificuldades, inclusive as financeiras, não entram, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, dinheiro é sujo, rico não presta. Então, se tudo isso eu me baseio nesse tipo de pensamentos, são essas crenças que levam o meu pensamento, então eu acredito que eu também vou estar cheia ali de medo e de dúvida, que além de eu querer, eu tenho ali aquele desejo, aquela vontade de ter dinheiro. Porém, eu acredito que se eu tiver, eu não vou estar agradando a Deus. E como ele divide espaço com aquele outro, que é o diabo, ele divide o comando da vida, o poder ele divide, quem acredita no inferno e no diabo acredita nisso, porque no final aqueles que não fizerem, como ele diz, vão para o inferno realmente, sofrer eternamente. Então, isso me dá muito medo, deve me fazer viver com muito medo. Então, como é que eu posso? Eu estou traindo a esse Deus, se eu quero dinheiro, se eu quero prosperidade financeira. Aí, então, eu vou ter essa dúvida, essa indecisão em relação ao direito de alcançar o que eu estou pedindo. E aí, então, fica impossível alcançar. O Napoleão Hill diz que a mente deve estar sempre livre de qualquer outro pensamento, exceto aquele conectado ao objeto da prece, que deve estar sendo fomentada exclusivamente pelo sentimento, pela emoção da fé. E aí então eu trago aqui no capítulo 14 do livro de Ouro de Saint-Germain, esse livro aqui que fala sobre a sagrada alquimia do eu sou, e o título desse capítulo é exatamente Fé, Esperança e Caridade. E aí eu vou ler só um trechinho, tá? Quero chamar a atenção para a presença ativa da fé, da esperança e da caridade. Neste raciocínio, pensaremos na fé como o poder emanador conquistador, na esperança como a porta aberta, através do véu, atuando na presença pura, e na caridade como a determinação de não pensar o mal, não falar o mal, não ver o mal, não ouvir o mal e não sentir o mal. Manter uma disposição amena e tranquila diante de todas as coisas é o caminho certo para o autocontrole e a maestria absoluta, indispensáveis para alcançar tudo o que desejais. Então aqui o que chama atenção é ele dizer que existe essa presença ativa da fé, da esperança e da caridade. Essa presença ativa ela existe, ela é real.
ela não é tangível aqui na nossa realidade relativa, na nossa realidade do dual, a gente não pode pegar, não é materializada, porém ela existe. E aí, então, ele diz que com a gente deve, então, ele explica cada uma delas, e a última, que é a presença da caridade, ela traz a determinação de não pensar o mal, não falar o mal, não ver o mal, e não ouvir o mal, nem sentir o mal. Porque aí, nesse caso, a gente não precisa fomentar o medo. Porque o que é que faz com que a gente mantenha o medo e a dúvida? É se a gente tem receio do mal, se a gente teme o mal. Aí então a gente vai estar fomentando o medo. E aí ele traz aqui, só para concluir, existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade. Ao chamar a vossa atenção para estes 3 princípios, sempre ativos na vida humana, quero assegurar-vos que eles não apenas são qualidades dentro de vós, como também são seres de grande luz e adiantamento que são conhecidos como a fé, a esperança e a caridade. Eles são qualidades em nós, mas eles também são seres de grande luz e adiantamento, conhecidos então como fé, esperança e caridade. Então, se a gente não está conseguindo fazer aquilo que ele disse antes, que é não ver o mal, não sentir o mal, não se deixar levar então pelo medo, pelo temor do mal, aí a gente pode estar, a minha reflexão é essa, a gente pode estar pedindo para esses seres de grande luz e adiantamento, conhecidos como fé, esperança e caridade. Então, caridade, me ajuda a ser chamado caridade, divina presença, caridade. Por favor, me ajuda a não pensar no mal. Se eu não penso no mal, eu não vou falar dele, eu não vou vê-lo, eu não vou ouvir, eu não vou sentir. Tudo começa no pensamento. Então, a pergunta, a prece para a caridade, a bondosa caridade, bondosa presença da caridade em mim e no universo e no espaço, no meu campo e no campo, em todo o campo do universo, me ajuda, me mostra como não pensar no mal. E aí, para a fé é a mesma coisa, a gloriosa presença da fé me mostra como ter certeza, como ser firme na minha fé. E a mesma coisa para a esperança, os mesmos pedidos, a mesma forma de pedir, me ajuda, olha, eu estou aqui meio perdida, vocês existem em mim e aí fora de mim, no meu campo e no campo de todos, me ajudem, como ter esperança, como não perder a fé, como cultivar em mim a fé e não pensar no mal. Os estudantes e indivíduos que se esforçam conscientemente para cultivarem e expandirem estas qualidades em seus mundos receberão uma grande assistência desses seres poderosos e conscientes, de cujos nomes procedem as individualizações dessas qualidades. Ou seja, são seres poderosos e conscientes que trazem então, que eles individualizam essas qualidades. São seres cósmicos, autoconscientes e inteligentes, cuja ação especial para a humanidade é a de incentivar e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os estudantes compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase ou expressão das Escrituras. Hoje em dia, estes grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da necessidade de fé, esperança e caridade nas mentes e corações da humanidade. Aí então, ele explicando que eles não estão ali no silêncio cósmico, eles não estão ali na vastidão do vácuo
quântico, longe da gente, não, porque nós estamos mergulhados no mesmo vácuo, porém se a gente estiver inconsciente, nós nos afastamos, nós baixamos a nossa vibração e não alcançamos aquela altura em que eles estão, mas que eles estão aqui, entre nós, no nosso campo mesmo, que basta então que a gente se conecte com eles, e como se conectar então com esses seres autoconscientes e inteligentes que individualizam os princípios da fé, da esperança e da caridade. Se comunicando, ele está dizendo, é preciso falar com eles, é preciso fazer a nossa escolha de estar pedindo a eles para nos ajudar, para nos mostrar como é que a gente aumenta, como é que a gente faz então que eles deixaram esse silêncio cósmico, como ele tá dizendo, por causa da necessidade dessas virtudes nas nossas mentes e corações. Então a gente vai fazer isso para que isso possa se expandir em nós, para que nós fiquemos então livres da necessidade de cultivarmos o mal, de pensar no mal e assim ficarmos à mercê do medo, que aí expulsa a fé, como o Napoleão Hill diz. Se a nossa oração ela estiver ali calcada na energia do medo e da dúvida, esses dois não se dão, eles não se entendem com a emoção da fé. Não vai haver fé. E é a fé que leva, é a fé que embala a nossa oração para entregar para a nossa presença eu sou, para entregar para Deus. Então, gente, era essa reflexão que eu queria deixar, espero que tenha ficado clara. Eu agradeço muito você que acompanha os meus vídeos, que manda mensagens, você que me incentiva tanto, porque com certeza foi difícil, foi muito tempo mesmo que eu passei ali procrastinando e com medo de julgamento e com medo de crítica e não tendo fé de que eu podia fazer alguma coisa. Então para mim, estar aqui fazendo vídeos é realmente uma coisa que foi difícil de eu conseguir essa coragem que é de saltar ainda mesmo com medo, porque eu tinha toda essa dúvida, essa falta de fé em mim. Então eu agradeço muito você que me manda mensagens que incentivam muito, mensagens carinhosas. Agradeço muito você que está se inscrevendo no canal. Tem um livro, esse aqui, o Capitão da Minha Alma e Senhor do Meu Destino. Eu deixo então, como eu já disse, a playlist aqui destacada, se você quiser ver, ele está inteiro. E tem também muitos outros livros, tem os livros de Chico Xavier que eu faço no final de semana, já tem lá o Paulo e Estevão, Boa Nova, e agora eu estou fazendo Há 2000 anos, deixo as playlists aqui se você quiser ver também. Então se você quiser dar uma entrada lá no canal, se você quiser se inscrever, deixar a sua curtida no vídeo, e se quiser compartilhar, eu vou ficar muito agradecida. Muito obrigada. E eu espero contar com você para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!